Que Deus abençoe você abundantemente em nome do Senhor Jesus. Deus, ele nunca deixa ninguém sem resposta. Deus é um Deus de resposta. É um Deus que vela pelos seus, que se preocupa pelos seus. O Senhor Jesus, ele disse: "Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Então a promessa de Deus é que ele responde o clamor de quem o busca. Então eu quero deixar uma palavra para você que está passando por luta, por dificuldade, tem passado por problemas que às vezes aos olhos humanos não tem solução. Você já tentou de tudo para resolver os seus problemas e você não consegue. São dívidas, problemas de enfermidade, problemas de contenda na família, problemas espirituais. E você chegou a um determinado ponto que você não vê mais saída, não vê mais solução para os seus problemas. Mas eu digo para você que ainda há sim solução para os seus problemas, porque existe um Deus. Existe o Senhor dos Exércitos, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que criou tudo, que formou esse mundo, o Deus que deu o Filho dele por nós. Existe sim solução para os seus problemas. Você pode me perguntar: bispo, como que eu posso ter certeza disso? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, versículo 23, que diz assim. Olha só o que diz aqui. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, sobre a escravidão. E por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu ao Senhor, a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança que fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Diga graças a Deus. Bom, tá aí. Deus ouve e responde o clamor daqueles que o invocam. Não tem jeito. Você vê que aqui em Êxodo fala sobre o Egito, onde Israel ficou prisioneiro por anos, décadas e séculos. Só que quando eles clamaram a Deus, quando eles invocaram o nome de Deus, por causa da servidão, então isso, Deus deixa claro que uma pessoa que está passando por luta, por problemas financeiros, problemas familiares, problemas espirituais, problemas de saúde, se invocar o nome dele, ele vem a favor dessa pessoa. Aqui diz que por causa da escravidão, do sofrimento de Israel, Israel clamou a Deus. Olha só, clamou a Deus. Eles não aguentavam mais, eles já não suportavam mais viver daquela forma. Então eles clamaram. Eu uso aqui um entendimento meu, né? Eles, no mínimo, disseram: chega, pô. Nós temos um Deus, nós conhecemos um Deus que pode tudo, que é o Deus do impossível. A gente vai viver uma vida desgraçada? Não, vamos clamar esse Deus então. Para mim foi essa a visão de Israel. Poxa, se nós temos conhecimento de um Deus todo-poderoso, que muda, que transforma, que não há nada impossível para ele, então vamos clamar esse Deus. Eu creio que foi essa a visão de Israel. E quando Israel clama, Deus ouve e lembra da aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Hoje, nós temos
uma segurança maior ainda, porque quem deu a vida por nós foi o Senhor Jesus. E Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança. Que todos aqueles, né, que creram no nome do Filho dele, no Senhor Jesus, ele estaria com ele, seria salvo. O Senhor Jesus, ele disse, olha, aqueles que vêm a mim jamais eu lanço fora. Aqueles que creem verão a glória de Deus. Eu vim para que você tenha vida e tenha abundância. Então, Deus fez uma aliança com o Senhor Jesus para que qualquer pessoa que invocasse o nome dele, né, e falasse com Deus, porque Deus falou, o próprio Senhor Jesus disse, olha, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, crendo, você assim alcançará. Então houve uma aliança entre Deus e o Senhor Jesus pelas nossas vidas. Olha como é forte isso. Então quando uma pessoa clama a Deus em nome do Senhor Jesus, ele ouve e desce para livrar. Então não tem nada nesse mundo que possa impedir, que possa parar uma pessoa que crer no Senhor Jesus, que pratica a palavra, que clama, que ora, que busca, que foge da aparência do mal. Não tem nada nesse mundo que possa destruir a vida dessa pessoa, porque o próprio Senhor Jesus diz que aqueles que estão no Senhor, que aqueles que creem em Cristo, aqueles que fazem a vontade, o diabo não toca. Então há uma promessa. Há uma promessa. Deus lembrou lá atrás, quando o povo de Israel clamou, da promessa que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. E hoje, quando nós clamamos, né, Deus lembra da aliança que ele fez com o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse, todos aqueles que clamam ao Pai em meu nome, crendo, sem duvidar no seu coração, assim acontecerá. O que a pessoa pedir vai acontecer. Então, em vez de pensar em desistir, desanimar, né, sair da igreja, parar de ir nas reuniões, parar de exercitar a palavra, parar de jejuar, parar de clamar, em vez de você fazer isso, começa a caminhar na fé, pô. Começa a caminhar, porque o hábito das pessoas, né, o costume, sei lá, das pessoas é, quando passam por luta, abrir mão do caminho da fé. Um exemplo também lá em Gênesis, quando Deus ouviu o clamor, desceu para livrar Israel, quando tira Israel do Egito, Israel começa então na caminhada da fé. Até então, nos primeiros momentos de Israel saindo do Egito, Israel caminhou bem. Mas quando começou a vir sobre eles o deserto, as lutas, né, as provações, que isso faz parte da vida, né? Não tem como. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ter luta. Mas a promessa de Deus é que nós seríamos mais do que vencedor. Então Deus, o Senhor Jesus, nos botou num patamar além do que a gente imagina. Então quando o povo de Israel sai do Egito, eles começam bem. Porque o primeiro momento da fé é muito bom. As pessoas caminham, vão na igreja, faz propósito, faz sacrifício, né? Jejuam, ora e faz um monte de coisa. Mas com o tempo, né? Aquela caminhada do tempo, as pessoas começam a desanimar. Foi o caso do povo de Israel. Começou a desanimar e blasfemar contra Deus. E Deus, tão misericordioso, mesmo assim, né, por causa da promessa, ainda estava abençoando o povo de Deus. O povo pedia água, Deus dava. O povo pedia sombra, Deus dava. O povo pedia calor, Deus dava. O povo pedia comida, Deus dava. Né? O povo pediu para abrir o mar, Deus abriu. Então, tudo que o povo pedia, Deus ainda atendia a eles. Mas o povo só reclamava. Ao ponto de eles chegarem perto da terra prometida e muitos deles não entraram na terra prometida. Muitos morreram no deserto. Por quê? Porque abandonaram o caminho da fé. E hoje, meu amigo, minha amiga, preste bem atenção. Preste bem atenção. Muitas são as pessoas que por causa das lutas, por causa da pandemia, por causa das dificuldades, têm abandonado o caminho da fé.
já não tem mais prazer de estar na igreja, já não tem mais prazer de cumprir suas obrigações como cristão, já não tem mais prazer de nada com Deus. Abandonam, fica em casa, se envolve, né, com coisas do diabo, vive em pecado, em prostituição, vive em engano, vive fazendo o que o diabo quer e não o que Deus quer. As pessoas fazem isso, aí depois reclamam, porque Deus não está agindo. Deus só age na vida de pessoas que são determinadas, que têm um propósito no coração de mudar a vida delas. Deus age na vida das pessoas assim. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Decisão, um querer de mudar. Eu vou até dar um exemplo bíblico. Eu gosto muito de falar de Bíblia. Do leproso, né? Estava lá dentro do leprosário anos e anos, morrendo. E um dia ele ouviu falar do Senhor Jesus, que ele podia curar, que ele ressuscitava mortos, salvava, fazia paralítico andar, cego enxergar, morto ressuscitar. Ele falou, bom, então eu vou até ele. E aí foi o leproso, sai do leprosário, vai até o Senhor Jesus, uma luta miserável, uma caminhada miserável para chegar até o Senhor Jesus, por ele ser leproso. A lei estava contra ele, tudo contra ele, talvez esteja tudo contra você. Mas aquele leproso foi e chegou lá, ele faz uma pergunta, olha, se tu quiseres me purifique. O que o Senhor Jesus falou para ele? Que não? O Senhor Jesus disse, eu quero, e tocou nele e ficou limpo. O Senhor Jesus viu o querer daquele homem de mudar aquela situação. Aquele homem estava revoltado de viver a vida que ele estava vivendo. A revolta contra o pecado, contra o problema, faz a pessoa resolver a situação da vida dela. Mas quando a pessoa não se revolta, ela continua, né, no relacionamento todo errado, continua fazendo as suas falcatruas, continua no pecado, continua fazendo a vontade de Satanás. E aí Deus não pode agir. Deus não tem como agir. Deus age no coração sincero. Deus age no coração que é sincero. Não tem como Deus agir se uma pessoa não quer de fato mudar a sua vida. O leproso falou, olha, Senhor, em outras palavras, eu estou aqui, eu quero mudar minha vida, mas o Senhor quer? Ele disse, eu quero. E tocou nele e ele ficou limpo. Então, quando nós lemos essa palavra, entendemos que Deus, ele sempre está pronto para atender o nosso clamor. Deus está ouvindo o seu clamor, mas precisa que você permaneça na fé. Eu tenho falado que crer é fácil, acreditar é muito fácil. É fácil, eu creio, eu acredito. Mas caminhar para que essa crença ou essa fé realize o milagre na vida de quem assim deseja, existe sacrifício. Existe um sacrifício. O povo de Israel ia para a terra prometida, mas teve que caminhar, pô. Teve que passar pelo deserto, teve que passar por algumas dificuldades, mas Deus não abandonou eles. Tanto é que todas as vezes que eles passavam por dificuldade, Deus agia. No mundo não é diferente, no nosso dia hoje não é diferente, nós temos dificuldade, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, problemas espirituais, desculpa. Mas se nós continuarmos na fé, vamos alcançar o milagre. Vamos alcançar as promessas de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, está aqui uma palavra para edificar a sua vida. Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu o seu clamor. E está descendo com mão poderosa e mão forte para livrar você desse mal. Arrancar as dívidas, perseguições, enfermidade, problemas familiares, problemas de vício, problema de alcoolismo, problemas espirituais, seja o que for. Deus é o Deus do impossível. Lembra quando ele falou para Sara e para Abraão, né? Abraão já avançado em idade, Sara também, e era estéril, e o anjo disse para ela que eles teriam um filho, Sara riu,
Aí o anjo fez uma pergunta: há alguma coisa impossível para Deus? O que o anjo estava perguntando? Vocês creem ou não creem que Deus pode fazer um milagre na vida de vocês? Foi essa pergunta que o anjo fez. Por isso, o Senhor Jesus disse: olha, tudo é possível ao que crer. Então, é aqui, ó, que nós temos que acreditar. É aqui. Mas como, bispo, alcançar essa fé? Como alcançar? Fugir da aparência do mal é uma delas, né? Porque o leproso saiu de dentro do leprosário. Abandonar, né, as coisas que você vê que atrapalham você a se aproximar do Senhor Jesus. Esses são um dos primeiros passos para a pessoa alcançar o milagre na vida dela. Se você sabe o bem que você deve fazer e você não faz, você peca. Então o Senhor Jesus disse: olha, você sabe que isso que você está fazendo é bom, então abandona. Mas como eu faço, bispo, para eu alcançar essa fé, ter força na fé? Você foge da aparência do mal, larga o pecado, que é uma das coisas que é um câncer, né? Incredulidade, medo, né? Tudo que você faz de errado é um câncer para a fé. E você então começa a voltar a ler a palavra, voltar a jejuar, voltar a estar nas reuniões, voltar a praticar a fé que você praticava antes, quando você chegou na igreja. Aí sim, você vai ver que Deus vai agir poderosamente na sua vida. Amém? O grande problema hoje na fé, que eu tenho visto, tenho evangelizado muitas pessoas, atendido muitas pessoas, o grande problema que eu vejo, que as pessoas me relatam, é a insegurança da fé. A pessoa no primeiro estágio, ela recebe a palavra, fica fervorosa, ela abraça e fica determinada e até sai para conquistar o milagre. Só que, logo depois, começa a vir a dúvida, começa a vir o medo, a insegurança, ela se esfria e volta ao primeiro estágio. O estágio da incredulidade, do medo, da insegurança. E aí nada vai mudar. Deus deixou claro que ele ouve e responde o clamor daqueles que o invocam. Davi também falou isso. Davi falou: na minha angústia, nos meus problemas, nas minhas dificuldades, clamei ao Senhor. E ele se inclinou para ouvir o meu clamor. E desceu e me livrou. Hoje, olha para mim, por favor. Hoje, o Senhor, se você crer, vai te livrar dessa praga do diabo. Vai arrancar, tá certo? Esse mal que tira o seu sono, que tira a sua paz, que tira a sua tranquilidade. Ele vai arrancar esse mal na raiz, com mãos poderosas. Se você crer. Deus, ele é fiel. Ele jamais vai deixar de responder uma pessoa que clama. Mas precisa que quem invoca ele, quem clama por ele, creia que ele vai responder em nome do Senhor Jesus. Deus ouve e responde clamor sincero, de todo o coração. Invoca-me, e eu te ouvirei e te responderei. Tirarei o seu fardo que é pesado, e darei o meu que é leve. Hoje é o dia do seu milagre. Não deixa nada te dizer o contrário. Nada. Por mais que tudo te mostre o contrário, creia. Por quê, bispo? Porque essa palavra é verdadeira. E eu creio em nome de Jesus. Essa palavra é poderosa para salvar, curar, libertar. Essa palavra. Deuteronômio 28. Se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, a palavra,
guardar no seu coração e botar em prática, virão sobre ti todas as bênçãos que eu prometi. Quais são as bênçãos, hein? Quais são as bênçãos? Cura, salvação, libertação, prosperidade, saúde, paz na família, são as bênçãos. Hoje, se você crer, essa bênção vai entrar na sua vida. Oh, Jesus maravilhoso! E vai fazer com que você entenda que Deus é Deus e que Ele é maravilhoso, que Ele não abandona aqueles que o invocam, que Ele não tem prazer no sofrimento delas. Deus hoje vai mudar a sua vida se você crer. Então não desista. Está afastado? Tá? Volte para a igreja, comece a pegar firme, porque aonde você está, essa questão de que as pessoas falam, não, em casa também eu busco Deus, sai fora disso. O Senhor disse assim, olha, Salomão, você vai construir o templo físico, igreja, e toda oração que for feita nesse lugar, eu vou ouvir e vou responder. Então, venha estar nas reuniões, venha participar das reuniões, venha ouvir a palavra, venha receber oração, venha receber unção. Vamos começar a praticar. E eu te garanto que no meio dessa tribulação, pandemia, desemprego, tudo que está acontecendo, você vai estar no patamar que o Senhor Jesus prometeu. Mais do que vencedor. Amém? Diga graças a Deus. O Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, Ele disse que nós seríamos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então, não é só a vitória. Você vai ser mais do que isso. Creia. Não desanime. Não se abata. Não se entrega. Não dê para o diabo o gostinho, né, de bater palma pela sua derrota, pelo seu fracasso. Não dê aos seus inimigos o prazer para dizer, lá, tá vendo? São derrotados. Lute. Porque quem está ao seu favor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É essa aí. Diga graças a Deus. Deixa eu fazer uma oração por você. Poderoso Santo de Israel. Mais um dia que o Senhor nos permite viver para glorificar o Teu nome. O Senhor não escolheu um povo para que ele seja escravo e sofredor. O Senhor escolheu um povo para que eles sejam mais do que vencedores. Mas eu estou pregando o Senhor para pessoas que estão desanimadas, enfraquecidas, porque têm sido, meu Deus, bombardeadas por desemprego, por falência, empresários que perderam as suas empresas. Eu estou pregando para pessoas que estão enfermas, problemas na família, e que, humanamente falando, não tem solução para os problemas dela. Então, meu Senhor, a única solução que nós encontramos foi clamar, como fez o povo de Israel. Clamar o Deus dos céus e da terra, o Criador, o misericordioso, o tardio em se irar-se, o Deus do impossível, o Deus da resposta, o Deus que ouve o clamor daqueles que te invocam. Foi essa, meu Deus, a solução que nós tivemos, porque acreditamos no Senhor. Então nos responda, por favor, como o Senhor respondeu a Israel, como o Senhor respondeu ao leproso, a todos que te invocaram. Responda, gente, nesse dia. Responda essa pessoa, meu Pai, que talvez pensou até em tirar sua vida, pensou em abandonar o caminho da fé, pensou em largar tudo. Responda a ela, amarra o diabo desgraçado, amarra o demônio, meu Deus, que aflige a vida dessas pessoas, como o faraó tentou afligir Israel, levar Israel a desistir, abandonar o caminho da fé. Amarra esse demônio, meu Deus, da vida dessa pessoa, a dúvida, o medo, a insegurança. Amarra esse demônio, arranca esse espírito das trevas, meu Deus, que tenta destruir a vida dessas pessoas. Eu estou orando, meu Deus, com pessoas
que estão sem comida dentro de casa, que estão devendo, que estão sendo ameaçados, meu Deus, que estão sendo perseguidos e não tem eles para onde ir. A única solução é o Senhor. E nós, crendo nessa palavra, aonde o Senhor respondeu a todos que necessitaram de um milagre, hoje nós cremos que o Senhor vai nos responder. Porque humanamente não tem solução para os problemas que essas pessoas têm vivido. Não tem. Talvez já foi desenganado pela medicina. A vida dela, financeira, está toda destruída, sendo despejado de casa. Tudo acontecendo, família destruída, drogas, vícios. Tudo dando errado. Mas hoje, através dessa palavra, elas entenderam, meu Senhor, que o Senhor responde. Então, visite essas pessoas, meu Senhor. Visite, em nome do Senhor Jesus. Visite, meu Pai, e traga a resposta. Davi disse, na hora da minha angústia, e Davi estava sendo oprimido, ele disse, clamei ao Senhor dos céus e da terra. E ele se inclinou para ouvir a minha oração. Meu Senhor, eu tenho certeza que em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai se inclinar e vai ouvir as nossas orações. O Senhor é a única solução para as nossas vidas. O Senhor é a única solução. Meu Pai, eu não tenho outro para me socorrer. Davi disse, eu olho para os montes, da onde virá meu socorro? Talvez essas pessoas já olharam para tudo quanto foi lugar, mas ela não tem ninguém que possa ajudar, mas o Senhor pode. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor faz nascer onde não foi semeado, o Senhor abre mar, o Senhor faz maná descer do céu, o Senhor cura leproso, ressuscita a morte, o Senhor é o nosso Deus. Então venha, nesse dia, responder essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Talvez ela pensou em tirar sua própria vida porque ela não aguenta mais. Visita ela, meu Senhor, e mostre para ela que só o Senhor é Deus e que o Senhor não decepciona ninguém, meu Senhor. Que o Senhor vai a favor de todos. Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai trazer o livramento, a resposta da vitória que essa pessoa precisa. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua misericórdia, pelo seu perdão, obrigado por o Senhor ser esse Deus maravilhoso. O que seria de mim se eu não tivesse o Senhor? Eu sei que o que o Senhor tem para nós é muito melhor. Muito obrigado por esse dia e eu te louvo e te agradeço por o Senhor ter ouvido a minha oração ao favor dessas pessoas. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Eu sou o Bispo Renato da Igreja Nação de Deus. Estou aqui para abençoar a sua vida. Tá certo? Compartilhe esse vídeo a outras pessoas. E entre no meu canal Bispo Renato de Souza. Se inscreva, né? Deixa aí seu like. Deixa aí seu comentário. E também eu tenho o Facebook da Igreja Nação de Deus. É Igreja Nação de Deus @hotmail.com, tá certo? Igreja Nação de Deus @hotmail.com. Você pode entrar ali e todo dia a gente vai ter uma mensagem